tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um comprimento matemático assim, ó, π. Eu sou Alex Duarte, o assunto é matemática e nós vamos continuar nossos estudos de geometria analítica, equação da reta, primeira parte. Antes da gente começar com a equação da reta propriamente dita, vamos lembrar qual que é o propósito da geometria analítica. Na matemática, a geometria analítica é o estudo da geometria por meio de um sistema de coordenadas. No plano, nós vimos as coordenadas x e y, abscissa e ordenada. Ela estabelece uma correspondência entre objetos geométricos e as suas equações. Então, são dois mundos. No mundo, nós temos um ponto, uma reta, um círculo, uma parábola. E no outro mundo, nós temos as equações ou as coordenadas desses objetos. Tudo que acontece geometricamente, acontece algebricamente. E tudo que acontece algebricamente, acontece geometricamente. O que torna possível resolver problemas geométricos algebricamente e visualizar problemas algébricos geometricamente. Pessoas, então essa é a vantagem. Nós temos agora uma representação dupla de cada objeto, uma geométrica e uma algébrica, e nós podemos intercambiar entre elas. Ela é muito utilizada na ciência da computação e também nas engenharias. Então, um primeiro exemplo, nós temos aqui uma curva muito esquisita, formada de 3 partes, como vocês podem ver, e nós temos uma equação que representa essa curva. Não são parábolas, essa curva aqui nem nome tem. E nós podemos afirmar que o ponto P, 1, 2, que está destacado na figura, ou seja, o x do ponto é 1 e o y do ponto é 2, pertence a essa curva. E nós vamos checar isso na própria equação da curva. X ao quadrado vezes y mais x vezes y ao cubo igual a 10. Notem, então, que esta equação representa os 3 pedaços ao mesmo tempo. Então, vamos testar o ponto P, 1, 2. Vamos substituir nesta equação o x do ponto P, que é 1, e o y do ponto P, que é 2. Então, vamos lá. X ao quadrado ficou 1 ao quadrado, vezes o y do ponto é 2, mais o x do ponto é 1 novamente, vezes o y ao cubo é 2 ao cubo. Estamos afirmando que isso aqui tem que dar 10. Fazendo a conta, 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 elevado ao cubo dá 8. Isso deve dar 10. E, finalmente, 1 vezes 2 dá 2, mais 1 vezes 8 dá 8, igual a 10. 2 mais 8 igual a 10. Então, aqui estamos verificando algebricamente que este ponto, de fato, está em cima da curva. Pessoas, é claro que no ensino médio você não vai estudar curvas complexas como esta, mas isso é para dar uma ideia de que tudo que acontece geometricamente acontece algebricamente. E tudo que acontece algebricamente acontece geometricamente. Pensa assim, de maneira simples. O que satisfaz a equação está na curva. O que está na curva satisfaz a equação. Ao contrário, o que não satisfaz a equação não está na geometria, na curva. E o que não está na curva não satisfaz a equação. É uma correspondência. Bom, e o que nós queremos aprender a resolver hoje? A seguinte questão. No plano cartesiano, dados 2 pontos distintos, A e B, como achar uma equação para a única reta que passa por esses 2 pontos? Então, vocês sabem que se nós fixamos 2 pontos, só existe uma reta que passa por esses 2 pontos distintos. Nós conseguimos desenhar essa reta. O que nós queremos fazer agora é, no plano cartesiano, achar uma equação que representa esse objeto, que é a reta. Então, nós queremos passar do desenho que nós conhecemos para uma representação algébrica, ou seja, uma equação. Antes disso, precisamos revisar alguns tópicos.
do segundo ano. Vamos lembrar aqui que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela de números. Aqui está representada uma matriz que é uma captura de tela de algumas células de uma planilha. Então, nós vemos aqui linha 1, linha 2, linha 3, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Então, essa tabela de números é organizada em filas horizontais, chamadas linhas, e filas verticais, chamadas colunas. É uma matriz de números. Aqui eu escolhi só números inteiros não negativos, mas poderia ser qualquer tipo de número. Então, aqui nós temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. No Excel são representadas por letras, mas na matemática a gente pode representar por números. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. Esta matriz é chamada uma matriz 3 por 4. Significa o quê? Que ela tem 3 linhas por 4 colunas. Sempre nessa ordem. Primeiro você indica o número de linhas e depois o número de colunas. Esta matriz é uma matriz retangular, ela tem um aspecto retangular. Quando a matriz é quadrada, ou seja, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, existe um outro conceito chamado determinante. E o que é determinante? Se a matriz é quadrada, ela vai ter um número associado a ela. E nós vamos aprender como que se calcula esse número. A regra mais popular para calcular esse número é conhecida como regra de Sarry, que é um matemático francês. Bom, a matriz, que está sendo chamada aqui de M, sempre a letra maiúscula, pode ser representada com parênteses ou com colchetes. Então, aqui nós temos uma matriz 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. E o nosso objetivo é achar o determinante de M, representado por det. Aqui embaixo a mesma coisa, só que se você preferir, você pode representar a matriz com colchetes em vez de parênteses. E nós queremos saber o determinante dessa matriz, ou seja, como que nós calculamos esse número que está associado a uma matriz quadrada. Na aula de hoje, só nos interessa o caso 3 por 3, que é o que nós vamos usar. O determinante em si, que é o número, é representado por 2 barras verticais. Então, em vez de escrever a palavra det com o nome da matriz, você pode também colocar 2 barras e colocar a matriz, sem os parênteses, sem os colchetes, os números da matriz dentro dessas 2 barras. Então, aqui é a matriz em si. E aqui embaixo não é a matriz, já é o determinante associado a essa matriz. Mas como que calcula? Então, nós queremos calcular este determinante do exemplo. Bom, nós começamos da seguinte maneira. Nós vamos repetir à direita do cálculo aqui as 2 primeiras colunas. Então, a coluna 1, menos 1 e 2 foi repetida aqui. E a segunda coluna, 2, 0, 2, foi repetida aqui. Nós fizemos uma cópia, um Ctrl+C, Ctrl+V, das 2 primeiras colunas à direita do cálculo. Em seguida, feito isso, nós vamos multiplicar nas diagonais. Pessoas, esta diagonal da matriz é conhecida como diagonal principal, a que começa no canto superior esquerdo e termina aqui no canto inferior direito, 1, 0, 3. Então, nós temos aqui 3 produtos no sentido da diagonal principal. O que eu quis dizer com estes sinais de mais? Quer dizer que vai dar positivo? Não. Quer dizer que nós vamos fazer o produto e vamos manter o sinal que a gente encontrar. Então, 1 vezes 0 vezes 3 deu 0. Você não precisava nem escrever. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. Então, 2 vezes 4 vezes 2, mais 16. 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 2 dá menos 6. Você mantém o sinal, deu menos 6. Lembrem-se que é produto, não é soma. Então, no sentido da diagonal principal, você faz o produto e mantém o sinal. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. No outro sentido, esta outra diagonal é conhecida como diagonal secundária. Você também vai fazer o produto, só que você vai trocar o sinal do resultado. Bom, para o 0 não fez diferença. 3 vezes 0 vezes 2 dá 0. Na outra, 1 vezes 4 vezes 2 daria 8. Mas trocando o sinal, você vai colocar menos 8.
E, finalmente, na terceira diagonal, 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 3 daria menos 6. Como você vai trocar o sinal, você vai colocar mais 6. 3 produtos mantendo o sinal, 3 produtos trocando o sinal. E fazendo essa conta, nós podemos cortar menos 6 com mais 6, deu 16 menos 8, 8. Quer dizer que esta matriz tem um número associado a ela, que é o número 8. Bom, então agora o nosso problema. Dados os pontos A e B, no exemplo aqui, A menos 1, 5, x igual a menos 1, y igual a 5. E o ponto B, x igual a 2, y igual a 14. Está aqui a reta que foi chamada de R, que passa por esses dois pontos. Como nós vamos achar uma equação para a reta R? Então, nós vamos montar exatamente um determinante. Então, aqui eu repeti a informação dos pontos, A menos 1, 5 e B, 2, 14. Pessoas, esse determinante é sempre num formato fixo. Como assim, Alex? A primeira linha é sempre x, y, 1. A última coluna, a terceira coluna, é sempre 1, 1, 1. Nesta linha, nós vamos colocar as coordenadas de um dos pontos. Então, por exemplo, o ponto A, nós vamos colocar o x do ponto A e o y do ponto A. Na outra linha, nós vamos colocar a coordenada do outro ponto, x do ponto B e y do ponto B. Vocês vão me perguntar, Alex, a ordem faz diferença? Não, a ordem dos pontos não faz diferença. Por quê? A reta que passa por A e B é a mesma reta que passa por B e A, geometricamente. E aqui, se você trocar, você só vai trocar o sinal da equação, que também não faz diferença. Então, nós poderíamos ter colocado o ponto B primeiro e o ponto A depois. O que não pode ser trocado é a ordem das colunas. Reparem que essa coluna só tem x, esta coluna só tem y e esta coluna só tem o número 1. Então, aqui é sempre o x do primeiro ponto e o y, nesta ordem. Aqui também é sempre o x primeiro e o y depois. E este determinante nós vamos igualar a zero. Bom, substituindo os valores, o x do ponto A é menos 1, o y do ponto A é 5, ok? Continuando, o x do ponto B é 2, o y do ponto B é 14. Você vai falar, mas Alex, ficaram letras no determinante? Sim, ficaram mesmo, porque a gente não vai obter um número igual no exemplo numérico, a gente vai obter uma equação. E como que nós vamos chegar nessa equação? Usando a mesma técnica, a regra de Sarri. Então, nós vamos repetir essa coluna aqui, repetindo a primeira coluna, x menos 1 e 2, está aqui, x menos 1 e 2. Vamos repetir a segunda coluna, y, 5, 14 está aqui, y, 5, 14, este determinante sendo igual a 0. E agora vamos fazer com calma, com cuidado. Os produtos no sentido diagonal principal. Então, calma. X vezes 5, 5x vezes 1, 5x. Você pega e anota aqui, 5x. Y vezes 1 dá y, vezes 2 dá 2y. Anota aqui, mais 2y. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 14 dá menos 14. O sinal está sendo mantido. O que deu negativo, ficou negativo. Então, lembra que é produto, não é soma. Diagonal, produto, diagonal, produto, diagonal, produto. Nesse sentido, mantém o sinal. No outro sentido, nós vamos trocar o sinal. Então, tanto faz a ordem, mas fazendo aqui da esquerda para a direita, 1 vezes 5, 5, vezes 2 daria 10. Trocando o sinal, vai dar menos 10. X vezes 1 dá x, vezes 14, 14x. Trocando o sinal, menos 14x. E, finalmente, y vezes menos 1 dá menos y, que vezes 1 dá menos y, só que trocando o sinal, mais y igual a 0. Ok? Comentários. Por que a gente anota mais e anota menos? Isso não é o sinal do resultado, é como se você estivesse multiplicando por mais 1 nessas diagonais. E como se você estivesse multiplicando por menos 1 nas outras diagonais. Mantém o sinal, troca o sinal. Algumas pessoas preferem
fazer essas 3 diagonais sem trocar o sinal e colocar um menos na frente de tudo, com parênteses, pode ser também. Faça do jeito que você achar melhor. Tudo isso aqui igual a zero, vai dar a nossa equação. Pessoas, por que chama equação? Porque tem um sinal de igual. Continuando, 5x menos 14x deu menos 9x. Fazendo com y agora, 2y mais y deu 3y. E fazendo com os números agora, menos 14 menos 10 deu menos 24. Tudo igual a zero. Bom, se você reparar que todos são múltiplos de 3, nós podemos simplificar essa equação dividindo tudo por 3. Menos 9x dividido por 3 deu menos 3x. 3y dividido por 3 deu mais y. E menos 24 dividido por 3 deu menos 8. Tudo isso igual a zero. Para ficar mais bonitinho, a maioria das pessoas gosta de começar aqui com um sinal positivo, considerando que a gente vai usar a ordem primeiro x, depois y, depois o número. Então, nós podemos multiplicar tudo por menos 1, o menos 3x trocando de sinal dá 3x, o y trocando o sinal dá menos y, e o menos 8 trocando o sinal deu mais 8. Então, ficou 3x menos y mais 8 igual a zero. Gente, na matemática, essa equação, né, que tem todo mundo igual a zero, geralmente é chamada de equação geral. Pode ser de uma reta, pode ser de um círculo. Então, a equação geral da reta vai ser assim, né, um número vezes x, um outro número vezes y, uma constante igual a zero. Ok? Muito bem. Em vez de fazer isso que nós fizemos, nós poderíamos também ter feito o seguinte, nós poderíamos, neste ponto aqui, ter isolado o y. Então, nós vamos passar o menos 3x para lá e o menos 8 para lá e vamos isolar o y. Fazendo isso, o que aconteceu? O menos 3x passou para lá, trocou de sinal, entre aspas, ficou 3x. O menos 8 passou para lá, ele era negativo, passou para lá, ficou positivo, deu 8. Então, ficou y igual a 3x mais 8. Esta equação da reta com o y isolado é conhecida como equação reduzida e em outra aula nós vamos falar muito mais sobre ela. Um comentário interessante é que a equação geral da reta não é única. Por exemplo, aqui ela estava com sinais trocados. Nós multiplicamos por menos 1. Se você quiser, você pode multiplicar a equação por 10. Vai ficar 30x menos 10y mais 80 igual a zero. Continua sendo uma equação geral da mesma reta. É claro que quanto mais simples ela for, melhor. Mas ela não é única. Já a equação reduzida, ela é única. Com o y isolado, toda reta tem apenas uma equação reduzida. Então, ela é interessante nesse sentido. Bom, então vamos recordar? O nosso problema inicial era o seguinte, dados dois pontos distintos A e B, achar uma equação para essa reta, né, que nós descobrimos que é essa equação aqui, 3x menos y mais 8 igual a zero. Vamos verificar que esses dois pontos realmente estão nesta equação? Vamos pegar o x igual a menos 1, y igual a 5 do ponto A e substituir na equação, igual nós fizemos naquela primeira equação, aquela equação capeta lá, que eu falei para vocês que vocês não têm que se preocupar porque ela não cai no ensino médio. Mas essa aqui é bem mais simples. 3 vezes x ficou 3 vezes menos 1, menos o y, que é 5, mais 8. Deu menos 3 menos 5 mais 8 igual a zero, que é verdade. Substituindo do ponto B, 3x é 3 vezes 2, menos o y do ponto B é 14, mais o 8. 3 vezes 2 deu 6, menos 14 mais 8, também deu zero. Então, esses dois pontos realmente pertencem a essa reta. Tem uma última questão, que eu vou falar também bastante na outra aula. Por esses dois pontos passa, então, essa reta. Mas quem garante que esta equação que nós achamos representa uma reta? Tem outros objetos que se passam nesses dois pontos. Por exemplo, uma parábola. Talvez você lembre que não pode ser, porque a parábola é a equação do segundo grau. Tem um círculo também. Tem um Tiranossauro Rex também. Então, depois nós vamos caracterizar melhor essa situação e ter certeza do formato da equação da reta. Muito obrigado e até a próxima aula.